Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Perdoem se tiver um ruído externo aí, é que eu tô perto do pátio da empresa que eu trabalho aqui e tem bastante movimento de carro, bem intenso aqui. Eu tinha feito um short há poucas horas atrás falando que você não deve aceitar a situação, um salário M que você tem, um emprego de privada que você tem, porque há aproximadamente 10 anos atrás, eu trabalhava num lugar muito ruim. Eu trabalhava num hipermercado, trabalhava no caixa. No... Quem trabalha de caixa já tem até umas votações aí, né? Falando que o operador de caixa de supermercado é o pior subemprego do Brasil. E olha, se não for o pior, ele tá naquele top 3 ali dos piores. Eu vivi isso na pele. Eu trabalhei em caixa assim por 3 anos. Só Deus sabe como eu aguentei. E é uma sensação assim, sabe? Não é que você não queira trabalhar, mas é que você não vê um progresso, você não vê a tua vida decolando, entende? E você vai tentar financiar alguma coisa, porque o pobre, infelizmente, só consegue comprar coisa parcelada, né? Aquele negócio que junta dinheiro e compra à vista é quase impossível para o pobre que sobrevive, não vive, né? Ele sobrevive. Então você vai tentar financiar um móvel, um celular, já não dava, quem dirá um carro, né? Aí esqueça de vez. Mesmo eu já tendo na época 2 anos de registro, meu nome limpo, tudo certinho, eu não conseguia financiar praticamente nada. E eu pegava um ônibus, claro, né? Um ônibus urbano que a pessoa tem que fazer escalas ali é pior. Você vai e sai, às vezes tem que caminhar até outro ponto, né, para pegar o ônibus. É bem cansativo. Mas esse ônibus também que a empresa fazia um fretamento, levava aproximadamente 1h20 de viagem. Então você já chegava lá cansado. Eu sou de uma cidadezinha do interior e daí eu trabalhava em Curitiba. Então levava aproximadamente 1h20 essa viagem todo dia, tanto para ir quanto para voltar. Você já chegava cansado para trabalhar e você já saía de lá cansado, dormia e aí eu chegava em casa quase meia-noite. Até a gente chegar em casa, comer alguma coisa, assistir, jogar ali 2 horas da manhã. No outro dia, meio-dia, eu tinha que estar já no ponto aguardando o ônibus. Não podia perder nessa condução. Dava aproximadamente 70 quilômetros da minha casa. Então, sem condição de pegar outro ônibus de carro, né? Na verdade, a cidade que eu moro, ela não tem uma integração com Curitiba, então o ônibus é muito caro. É bem contramão, digamos assim. E teve momentos ali, olha, eu fui humilhado por clientes, eu fui humilhado por encarregados, né? Pessoas que estavam um nível acima da gente, se achavam o bambambam. Bam, bam. Eu tentava, né, tá aparentando uma boa imagem, né, minha. Então eu gostava de usar sapato e acabou que um tempo até o meu sapato rasgou, eu indo trabalhar com aquele sapato rasgado, caminhando, pisava em pedra, machucava o pé. E olha, foi muito complicado, graças ao bom Deus que me deu força que eu não desisti. Fiquei naquele emprego com salário de privada por quase 3 anos. Aí eles cortaram a linha, né? Mandaram todo aquele povo que trabalhava comigo embora, sem justa causa, sem aviso prévio. Então a gente recebeu uma multa, a multa deles, e o acerto que daí eu comecei a construir a minha casa, daí dei entrada num terreno e é assim por diante. Aí depois, graças à indicação de um conhecido da minha avó, eu comecei a trabalhar num posto de gasolina. Comecei como frentista e depois eu comecei a trabalhar como caixa desse posto também. Também ganhava mais, mas é uma profissão bem degradante, principalmente no teu psicológico. Eu trabalhava num
posto de BR, assim, e a gente mexe muito com dinheiro, carta frete, cheque. E qual que é o problema principal do caixa, quem trabalha na operação de caixa? Você está mexendo com dinheiro que não é teu. Chega o cliente ali, ele vai pagar, já é doloroso você pagar. Você está mexendo com o dinheiro de outra pessoa, então já tem aquele desconforto. Então qualquer coisinha, preço que não bate, daí não tem empacotador também, voltando lá no hipermercado, é bem complicado. E eu trabalhava num bairro assim, digamos, mais nobre, então as pessoas que chegavam lá, às vezes nem eram ricas, mas elas queriam representar que eram ricas e para se sentir bem, elas gostavam de humilhar os funcionários que estavam lá. E você vai recorrer a quem? Eu me lembro que depois de muita reclamação que teve desses clientes mal educados, né? Eles colocaram um papel lá, o pessoal da psicologia lá, né, da empresa, colocou um papel lá falando que não era para você levar para o lado pessoal o que o cliente falasse para você, porque ele não te conhecia, ele conhecia o funcionário, o profissional, ele não te conhecia na vida pessoal. Mas é complicado isso, né? Você, querendo ou não, você acaba levando para a tua vida, né? Você se sente nada. Eu muitas vezes me senti um lixo, mesmo eu sabendo que eu não era, mas a minha dignidade foi jogada no chão, pisada, escarrada em cima, né? Você se sente assim, não tem como não se sentir. Mas graças a Deus consegui, fui para esse posto, subi, aí cheguei à caixa. Também, como eu falei, é um trabalho bem degradante, principalmente psicologicamente. Já me alimentava mal, comia comida do restaurante, lanche, engordei. Eu engordei aproximadamente uns 15 quilos. E depois disso, eu pedi a minha rescisão, eles fizeram um acordo e eu comecei a trabalhar em outro posto da cidade onde eu moro. Aí já era mais tranquilo o trabalho, tal, o salário era parecido, mas daí chegou um determinado ponto que eu também já enjoei, já não tava curtindo mais, trabalhar final de semana, complicado, né? E daí eu pedi também a minha rescisão, né? Pedi as contas, fizeram um acordo. Foi quando a gente abriu uma mercearia na frente de casa. Dessa mercearia apareceu a oportunidade de comprar um mercado maior e parcelado. A gente pegou o mercado afundado, né? E tentou erguer ele e tal. Acabou a gente vendeu a mercearia com a chácara que eu tinha, vendi o mercado, comprei uma outra casa e foi só melhorando, graças a Deus. Mas eu tava sentindo, eu sempre tive vontade de mudar de profissão, então eu fiz a minha CNHD, fiz curso, né, de transporte de passageiro. E depois de bastante insistência, né, tinha alguns conhecidos assim que eu achei que daria oportunidade para mim, não deram. Foi uma empresa de Curitiba que deu oportunidade. Hoje é o meu primeiro dia, aqui o meu crachá. Vou começar como motorista de van e, se Deus permitir, passar para ônibus, né? Talvez chegar até no turismo, se for da vontade de Deus, né? E tá sendo, para mim, eu tô encarando isso como um investimento, porque eu vou gastar bastante dinheiro com condução, com gasolina, né? Estrago meu carro para vir, é longe. Mas eu tô levando isso como um progresso, né? Para mim, um investimento lá na frente, eu colher, plantar agora e colher lá na frente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, por mais que você esteja no subemprego muito ruim, não desista. Uma coisa que eu me arrependo foi não ter feito a minha CNH e esses cursos antes. Por que eu deixei para chegar agora? Eu poderia ter feito antes, porque a gente não sabe, né? Não pesquisa. E essa empresa ela está contratando pessoas sem experiência. Então eles fazem um curso preparatório, é feito um psicotécnico, conversa com psicóloga, depois é feito todo um treinamento com baliza, apresentando o veículo e tal, até que chega lá. E você vai começando a fazer as linhas e né, pode até crescer na empresa, coisa e tal, coisa do tipo, né? Mas a principal coisa do vídeo é falar sobre isso, o principal tema aqui. Por mais que
que você tenha, né, agora num subemprego, não esteja bem, esteja ganhando mal, procure pelo menos um lugar, ó, se você está num lugar que te paga um salário mínimo, tente um lugar que te pague 1.800, ou um lugar que você talvez receba a mesma quantidade, mas que tenha mais tempo livre, de repente não trabalhe no final de semana, de repente não trabalhe só no domingo, de repente num sábado, para você, né, poder subir um pouco e ir se preparando. Porque uma coisa que está muito clara no Brasil, principalmente, que a gente analisa, não cheguei a pesquisar se está acontecendo no mundo inteiro, tá havendo uma falta muito grande de pessoas qualificadas, né? Nível técnico, doutorado, pessoas assim que precisam de uma formação bem específica. O mercado de trabalho está aquecido e a gente não tem essa formação. Por outro lado, no outro ponto, né? Também profissões estão precisando, né, de pessoas sem uma qualificação e não tem ninguém para trabalhar. Nesse caso, a empresa está fazendo o contrato, né, pessoas que não tinham experiência como eu, porque não tem profissional na área. Eu, aqui do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, para você ter uma ideia, está com um déficit gigantesco de motorista de caminhão. E algumas empresas estão até dando oportunidades sem experiência, né? Mas é isso. O que você não pode fazer é aceitar a tua realidade quietinho ali e não procurar uma melhoria. Sempre tem uma possibilidade de melhoria. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho muito mais ainda a crescer. Eu quero muito mais para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. E não tem comparação. Luan de 10 anos atrás, lá 2014, Luan 2025, né? 11 anos atrás. Pessoas totalmente diferentes. Uma visão de mundo totalmente diferente, uma espiritualidade muito mais aguçada, minha fé, minha crença em Deus aumentou muito. E eu tenho certeza que você também vai dar certo para você, se você seguir os teus instintos, né? Não parar, não estagnar e pagar o preço. Porque eu tô vivendo coisas que eu plantei há 10 anos atrás. Então não existe mágica, não existe tigrinho, não existe aposta, nada que vai fazer a tua vida ficar mais fácil. E lá no final, você vai ver que foi melhor ainda, que não foi fácil, que a colheita para você vai ser muito melhor, muito mais gratificante. Ok? Eu espero que Deus abençoe cada um. Não desistam mesmo. Sempre há uma luz no fim do túnel. E faça o que os outros não estão fazendo. Não pense, eu estou no emprego privado, eu vou chegar ali, meu salário é uma M, vou gastar, vou no final de semana, vou beber, vou usar coisa errada. Não vale a pena. Não vale a pena porque você está se entorpecendo hoje, mas amanhã ou no próximo dia útil que você trabalhe, toda aquela realidade cai como um peso gigante em você e não vale a pena. Você fica só naquele ciclo, não vale a pena, realmente. Não façam isso, que não vale a pena. Ok? Tudo de bom, um grande abraço e até breve.